Eu nasci em Parintins, Amazonas, Brasil. Eu falo português brasileiro. Na minha região, a gente também tem um atravessamento muito forte das línguas e culturas indígenas. Por exemplo, em vez de mosquito ou pernilongo, a gente fala carapanã. Ou, muitas vezes, menino e menina vira curumim e cunhantã. Bom, isso mostra a riqueza do português. Eu falo português brasileiro. E você? Que português você fala? Eu falo português de São Tomé e Príncipe, um português descontraído. Nós, por exemplo, aqui dizemos ele saltou a estrada, que é o mesmo que dizer ele atravessou a estrada. Também quando queremos perguntar a alguém como é que ele está, nós dizemos aqui como é. E a resposta sempre é mais ou menos e leve. Nós guineenses falamos o português de uma única forma. E temos aqueles sotaques e algumas expressões como espera, vou tirar os pés, que significa vou-me embora. Veja só, são essas características que nos identificam. Eu falo xangana em português. Eu acho que tem coisa estranha, não estranha, engraçada, entre brasileiro e moçambicano. Por exemplo, eu chamo farinha de milho, chamamos mesmo de farinha. Brasil chama de fubá. Chima, feito com farinha de milho, chamamos de leme. Brasil chama de angu. Almofada, em brasileiro chama-se travesseiro. Eu acho que há um pouco de diferença, mas é português também. Em Timor-Leste, a língua portuguesa é considerada como a segunda língua oficial. Como o país é multilingüe, nem todos os timorenses dominam adequadamente. Oficialmente é uma das línguas do ensino, que é frequentemente competindo com o teto, as línguas do trabalho e línguas locais. Fora das salas de aulas, quase desaparece, porque cada um tem as suas línguas e dialetos para se comunicar. Moro na Índia agora, mas morava em Pretória por 3 anos, onde conheci Patrícia, Simone, Claudinha e muitas outras pessoas do Brasil. Eu amo minhas amigas brasileiras e também amigas de Angola e Moçambique. Amo aprender a falar português para me comunicar claramente com meus amigos. A língua portuguesa dá-me, por vezes, a sensação de estar em casa, mesmo vivendo a muitos quilómetros do lugar em que nasci. É poder dizer bom dia ou boa tarde, café ou pão e ser logo entendido. Ainda que o café ou o pão, aqui e acolá, tenham diferentes sabores. Para mim, a língua portuguesa é isto, é uma diversidade de gostos, representada em escritas e em falas distintas. É poder comer bacalhau, calulu ou cachupa a meu belo prazer e terminar muito satisfeito. Conheci pessoas que estudaram a nossa língua por causa da música brasileira, das paisagens cabo-verdianas ou do vinho português. A partir desse momento, a língua também passou a ser delas, de quem a fala, permitindo-lhes não só ganhar um novo meio de comunicação, mas, talvez, habitar uma nova casa, viver uma outra vida. Para mim, a língua portuguesa é isto, é um património sem dono, uma ponte entre culturas. Verdade. Eu gosto da língua portuguesa por várias razões, mas sobretudo por duas. Primeiro, porque ela foi a língua onde se foi originar a minha língua nacional identitária, que é o crioulo cabo-verdiano, que, como todos sabemos, resulta muito do português quinhentista mesclado com línguas nacionais africanas. Por outro lado, porque ela é uma língua que me permite, pelo menos teoricamente, dialogar numa comunidade de quase 300 milhões de habitantes, enquanto eu venho de um país de 550 mil habitantes. Portanto, para alguém como eu, que gosta de dialogar, que gosta de estar, digamos, presente no mundo, isto é qualquer coisa de fantástico.
Em Cabo Verde, caracterizamos duas presenças das línguas, que é o crioulo cabo-verdiano e a língua portuguesa. Essas duas línguas utilizamos como meio de comunicação e têm um principal suporte, que é o veículo cultural do povo das nossas gírias. As duas línguas continuam sendo muito diferentes com um efeito, enquanto que a língua portuguesa é a língua oficial do ensino e literatura e a língua crioulo de Cabo Verde é a língua de comunicação que usamos na família, língua de tradição oral. Por exemplo, utilizamos a língua crioulo no musical, numa palavra de língua da oralidade e nas situações informais de comunicação. Posso dizer que a língua portuguesa sempre é considerada como a língua de prestígio e o crioulo como a língua de amizade e do coração. Em Portugal, as palavras terminadas em S têm um som final G, tais como fazemos, vamos, ou então plurais como casas ou sapatos. A única exceção é para palavras que terminam em S e que são sucedidas por palavras que iniciam com vogal, como, por exemplo, vamos à praia. O português que eu falo é o português caipira, que entre outras marcas tem o R retroflexo como identidade, como por exemplo em porta, portão, aberta. E ele é falado no Brasil, sobretudo no interior de São Paulo, em algumas regiões da capital, em algumas regiões do estado de Minas Gerais e em algumas regiões do estado do Paraná. Os guineenses falam português de uma maneira única. O que nos identifica é o nosso sotaque. Por exemplo, os guineenses falam de próximo, mas que devia ser próximo. Quero dizer que um dos modos de nós dizermos aqui em Angola que uma coisa é muito boa, se diz tacuiar. Uma das expressões que nós usamos aqui, por exemplo, é deitar fora. Deitar fora significa o quê? Colocar uma coisa no lixo. Eu sou santomense e falo português. Santomense, né? Eu gosto muito, acho muito engraçado. Então, de exemplo, assim, eu quando falo com meus amigos para ir à festa, eu falo vamos embora para a festa, vamos embora, vai despachar, vamos para a festa. Também quando eu fico admirada com alguma coisa, eu falo assim, basta emborrer a coisa. Então, coisa não, coisa, basta emborrer a coisa. Então, para mim é muito engraçado, tá muito bonito e eu gosto muito, muito, muito mesmo assim. Para mim, o português é uma língua bonita. Poder falar um pouco me ajudou a criar boas amizades com pessoas do Brasil, Moçambique, Angola e Portugal. Por causa disso, meu mundo é maior. Feliz Dia da Língua Portuguesa! Então, eu fui para o Brasil para fazer meu intercâmbio e eu aprendi português mais ou menos. Sim, é uma língua importante porque lá no Brasil eu tenho famílias que eu morava com. Então eu ainda falo com as famílias. Quando eu penso sobre português, é uma língua que eu gosto muito porque eu fiz meu intercâmbio, então eu estava num país muito diferente do que eu conheci, então I learned a lot and I grew a lot, so it's kind of like a language which it's like something tangible that I can look back on and say that this is how I grew as a person. Olá, eu sou a Marisa, nasci em Angola há uns anos e tenho o privilégio de ter conhecido duas Angolas. Conheci a Angola antes da independência e depois da independência eu saí de Angola em 1977 e fui viver para Portugal e ali cresci. O meu caminho profissional trouxe-me de volta a Luanda 37 anos depois. Encontrei uma Angola diferente,
encontrei uma língua portuguesa diferente, que eu tinha deixado em criança. Mas tem sido muito interessante fazer essa relação dos termos que eu trago e dos termos que eu encontro. Por exemplo, uma situação que me encanta até hoje foi quando cheguei, comecei a trabalhar, uma criança chegava ao pé de mim e perguntava: tia, viu o meu bidon? E eu: socorro, o teu quê? Bidon. Não sou o que a criança me estava a pedir. Eu ajudar um colega, afinal o bidon é uma garrafa d'água pequena, que eu chamo garrafa d'água. E para mim um bidon é um contentor, uma embalagem de água com 100 litros, uma coisa assim. E ao longo destes 6 anos têm surgido outras situações assim muito engraçadas. As margogas, que é uma sandes que usam ao almoço, que era uma margoga. Mas é uma língua muito rica e tem sido uma experiência maravilhosa. A língua portuguesa para mim significa um fator de união, principalmente entre os seus falantes. Também contribuiu para a nossa coesão e união entre os falantes da mesma. Se repararmos, a língua portuguesa, para além de elemento de comunicação, também já é um instrumento de trabalho em várias organizações. A minha relação com a língua portuguesa é desde casa. Saí com ele de casa para a escola e aí fui só fundamentar mais. E o que a língua portuguesa significa para mim, permite-me compreender o funcionamento da língua e assim também permite-me falar com outras pessoas de outros países que fazem parte de palavra. Aqui a língua portuguesa com a nossa língua materna aqui na Guiné cria mais uma dificuldade, porque quando a pessoa sai do interior da Guiné para chegar aqui, para falar um português não compreende mais ou menos o que a pessoa fala, é só falar crioulo, assim que a pessoa percebe o que estás a dizer para ela. Olá, meu vínculo com o português começou na escola, na primária. Só que não era uma relação direta, uma relação forte, pois aprendia uns 80% na escola e cerca de 10% em casa, que não leva a uma grande relação forte com a língua. Então, para mim, o português significa muito mais que um simples idioma. É uma identidade que me caracteriza como um guineense, cidadão do PALOP e do CPLP. A relação do português com outras línguas faladas aqui na Guiné-Bissau está tendo uma relação direta, pois já se compreende vários vocábulos que se empregam quando se fala português, que usam o vocábulo do dialeto crioulo. Por exemplo, Jumbai. Jumbai consideramos Jumbai de diversão, mas quando se fala português com uma pessoa e utiliza o dialeto ou o vocábulo de Jumbai, ele entende que estás a falar da diversão. Falo português desde que nasci, aprendi a falar o português desde pequeno. É a minha língua de comunicação até hoje, incluindo outras línguas que eu falo, que é o francês, e falo também um bocadinho de crioulo de Cabo Verde, influência da minha família materna. A minha mãe é de origem cabo-verdiana, então cresci nesse meio entre o português e o crioulo e nunca tive dificuldades com o português na escola, sempre foi uma disciplina com a qual mantive sempre uma boa relação. Minha relação com a língua portuguesa, desde quando eu aprendi na escola no ensino básico. Eu era uma criança que não sabia e nem entendia nada. Fui ensinando a seguir regras, aquela gramática normativa que eu achei complicado de lembrar tantas normas para serem seguidas. Cresci e fui aprendendo, e hoje a língua portuguesa vive comigo. A língua portuguesa para mim significa um fator de união, sobretudo para seus falantes. É uma língua muito importante que contribuiu para a nossa coesão, união entre os falantes da mesma. Na verdade, o crioulo é a minha língua materna. Eu basicamente
falo só o crioulo com os colegas, com os meus amigos, com os meus familiares. E o português eu pratico muito pouco, porque o português eu pratico mais na escola, somente com os professores. E é bom praticar o português, mas nós estamos habituados a apenas falar o crioulo, que é a nossa língua materna. E se nós todos basicamente basearmos no português, a nossa língua, o nosso sotaque vira muito mais diferente, que é bom, mas basicamente baseamos mais no crioulo. A minha relação com a língua portuguesa é contraditória, porque ao mesmo tempo que me provoca dor, revolta, lembro-me que enquanto criança muitas vezes fui impedida de falar o crioulo por ser considerada a língua do ignorante. O português acaba por ser um instrumento facilitador na medida que está presente no meu dia a dia e também foi a língua dos meus estudos e também permite-me trocar afetos com outros integrantes, outros falantes da língua portuguesa. Eu nasci em Cabo Verde. A minha mãe trouxe-me de 1 ano. Andou várias empresas. Depois veio mais com o TESAC em Roça São João. Então a senhora não fala muito crioulo, porque aqui, Cabo Verde aqui não falava muito crioulo, mas em português. Eu tem mais português do que crioulo. Só dá um pouco de jeito de crioulo, desarrascado. Português, eu gosto muito de português. Português ensina bastante. Tanto na escola, porque também dou aula. Tanto na escola, tanto em casa, porque escrevo em português. Gostei bastante. Olá, os guineenses falam português de uma forma imitada. Tentamos no máximo imitar o português de Portugal, embora estando distante do tal fenômeno. Isso caracteriza pela variante cultural e social, porque Guiné-Bissau é um país multicultural, onde as línguas étnicas acabam por influenciar o nosso português. A minha relação com a língua portuguesa é muito importante porque sou estudante e tenho dever para aprender a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua oficial em Timor-Leste. Para mim, o português é uma língua que é mais falada dos portugueses e também os países da CPLP. O que mais me fascina são as várias tonalidades e sonoridades que a língua pode ter, e sinto-me privilegiada por fazer parte desta enorme paleta. É através do português que eu coloco em prática os princípios da minha profissão. É através do português que eu expresso o que me vai na alma e na emoção. Que português eu falo? Apesar de falar o português de Portugal, o meu português é o português da música, da poesia e do coração. A língua portuguesa para mim é tão profundo, não é? Que eu, neste momento, ou em todos os momentos que eu tive, não consigo escrever alguma coisa que defina o que eu sinto por esta língua. Eu acho que, para além desta língua estabelecer diferentes laços, né, entre si, e para além desta língua possuir diversas tonalidades que a própria entoação colore, eu acho que é uma língua das lágrimas, é uma língua de fado, de sorriso, de conquista, de beijos esquecidos, de sorriso tímido da criança, de presentes, enfim. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura e vivo por meio da língua portuguesa brasileira, desde que eu me conheço por gente. E mais do que falar essa língua desde que eu nasci e também de estudar essa língua para poder trabalhar a partir dela,
eu me encontro na língua portuguesa brasileira. Eu encontro expressões que me representam, eu encontro ritmos que movem meu corpo, eu encontro a poesia necessária para o enfrentamento dos dias. Quando eu penso em língua portuguesa brasileira, eu penso numa história que precisa ser redescoberta, reafirmada. Eu penso em povos que aqui estão e aqui chegaram ou aqui para cá foram trazidos, que constroem a minha ancestralidade. Então é uma imensa felicidade sempre que eu penso em ter nascido falando a língua portuguesa brasileira. Por mais que eu estude outras línguas, por mais que eu tente me expressar em outros idiomas, eu ainda sempre habito a língua portuguesa brasileira, essa que eu falo desde que eu nasci, porque é ali onde eu existo da forma mais genuína ou da forma que eu mais me reconheço. O meu vínculo com a língua portuguesa surge de razões românticas. Tenho fascínio com línguas em geral, e português é a língua românica moderna mais ligada ao latim. Quando poderei voltar para o Brasil, quero entender a cultura e o povo dele em nível mais profundo. E também para impressionar meus amigos brasileiros. Tchau. Eu falo o português de São Tomé e Príncipe. Por exemplo, vamos à praia. Aqui em São Tomé falamos "quem vai para a praia". Como quando alguém fala demais, dizemos que a gente tem boca muito pete-pete, pessoas que falam demais. Quando, por exemplo, uma pessoa deu alguém com machin, aqui falamos "gente deu ele com machin", até taio ele com facadas. Em Portugal, um veículo rodoviário coletivo de passageiros chama-se autocarro. E um doce que as crianças habitualmente consomem, de açúcar solidificado e envolto num plástico, chama-se rebuçado. Aqui em Angola nós chamamos os táxis de quadradinho, candangueiro ou acaba de me matar, e normalmente o cobrador nós chamamos por gerente e a pessoa que chama os seus para o táxi nós chamamos de chamador. Os guineenses falam português de uma forma única e especial, devido à mistura entre a língua portuguesa do Brasil e a língua portuguesa do Portugal, sem esquecer também das nossas riquezas culturais e as diversidades dos sotaques étnicos, que não permite ter a diferença ou a caracterização do sotaque. Isso nos faz diferente de outros países do Panó. Segundo a intelectual negra Lélia Gonzalez, o português brasileiro, na verdade, pode ser chamado de pretuguês, devido à forte influência africana na nossa maneira de usar a língua portuguesa. No Brasil, nós temos uma riqueza de sotaques e expressões características de cada região. Eu sou do estado mais preto do Brasil, a Bahia, e nós temos um jeito de falar todo próprio, que nós chamamos de baianês. Por exemplo, no baianês, a palavra aonde significa não, ou de jeito nenhum, como na expressão aonde que eu vou fazer isso, que significa não vou fazer isso. Em baianês, uma forma de dizer te desejo tudo de bom é axé. Axé para todas as pessoas. E tenho português como minha primeira língua de contato. É através do português que eu me expresso melhor. Em Moçambique nós temos a tendência de falar primeiramente nas línguas moçambicanas. Eu tive a oportunidade de falar português como minha primeira língua de contato e me expresso melhor em português. Apesar que mais tarde eu entrei em contato com outras línguas com os meus amigos e tenho a tendência também de misturar o português, se calhar para fechar alguns vazios. Misturo o português e uma outra língua moçambicana, mas é com o português que eu me sinto melhor, numa relação de intimidade. E o português de Angola, eu acho que é um português como os outros, né, que tem as suas características e
e os pequenos detalhes que fazem com que uma única língua seja falada de maneira diferente. E aqui nós falamos o português de uma forma diferente, o nosso sotaque é diferente, temos também a questão da influência das línguas nacionais que vão contribuindo bastante para essa configuração que nós temos hoje, que é o português falado em Angola. Então, quando a gente fala em Kamba, Mambo, Macas, Cambadiame, Ticota, Cota, são, no fundo, algum subsídio daquilo que são as línguas nacionais daqui de Angola, que acabam enriquecendo e até formando aquilo que é a própria ideia do português falado em Angola. Sou falante da língua portuguesa, mas ela não é a minha primeira língua de contato, não. Eu primeiro falei a língua xixangana, que é a língua natural de Moçambique. Fui crescendo falando dessa língua, mas tive que me adaptar muito ao português por causa da academia. Quando entrei na escola, tive que falar português, porque o português cá em Moçambique é a língua da administração pública, é a língua oficial e todo mundo tem que saber falar português. Na minha zona onde eu cresci, onde eu nasci, todo mundo falava as línguas daqui, mas todo mundo teve que aprender a falar as outras línguas. Eu hoje penso em português, mas ao mesmo tempo penso nas minhas línguas. Então o português acaba sendo um pouco mais íntimo em mim, porque eu consigo falar nessa língua e pensar nessa língua, ao invés de pensar nessa língua e traduzir para uma outra. Mas é isso, acho que o português é uma língua muito nice, é isso. O português para mim é uma língua que é muito importante, porque para nós timorenses nós consideramos o português como uma língua de identidade e também é a nossa língua oficial, juntamente com o teto, mesmo que o português não é a nossa língua materna. As relações entre o português e outras línguas faladas em Timor-Leste, como por exemplo o teto, eu acho que essas duas línguas têm um laço que é muito forte, porque muitas palavras de teto são empréstimo do português. Por isso, para falantes do português que quiser aprender o teto, eu acho que é muito fácil. Qual é o português que eu falo? O de Fernando Pessoa, o de Camões, o português de Portugal. Mas eu falo um português um bocadinho diferente, muito característico, próprio do norte de Portugal, de uma pequena cidade chamada Amarante, em que nós trocamos os Vs pelos Bs e com características muito próprias da nossa cidade. Eu sou angolana, mas já estou cá na África do Sul durante 10 anos. Estudei cá, continuo estudando aqui na Universidade de Cape Town. Quando eu penso no português, eu penso na minha família. Além de ser a minha língua materna, é algo que traz muita lembrança, muito prazer e é algo que está dentro do meu coração. Quase todas as músicas que eu tenho é mesmo só de português, músicas angolanas e brasileiras, e gosto muito de ver novelas em português. Para mim, a língua portuguesa é o meio para conhecer o mundo, possui um significado tão especial, sobretudo na conquista de um futuro melhor, de ser um professor de língua portuguesa, e torna-se um meio adequado para dizer ao mundo que eu sou um filho de um Maubere e Guibere que tem o português como a língua oficial. E em relação às outras línguas faladas em Timor-Leste, como o português, sabemos que a língua portuguesa já existia quase 500 anos em Timor-Leste e perante a sua existência influenciou naturalmente as outras línguas locais,
Aliás, houve o empréstimo em massa do vocabulário de língua portuguesa, aquelas línguas faladas em Timor-Leste. Aqui é Cristiane Sobral, eu sou brasileira, carioca, do bairro de Coqueiros e falo português. O meu português é africano, é indígena, é interplanetário. O meu português é ancestral, é português de preta velha falado no fundo do quintal, é português da rua, da gíria dos meninos, das brincadeiras infantis. Meu português também tem um pouquinho de inglês, de francês. Meu português tem 22% do quimbundo. Eu falo português, falo muitas línguas de muitos lugares do mundo. O português é a dobra da língua do planeta. Levanto de manhãzinha, escovo dentes ao acordar. Pentei-me muito bem para bonita ficar. Não fico doente, não fico, a doença tem medo de mim. Não fico doente, não fico, a doença tem medo de mim. Tomo banho todos os dias, visto as roupas sempre limpinhas. Lavo as mãos antes de comer e depois de comer também. Não fico doente, não fico, a doença tem medo de mim. Não fico doente, não fico, a doença tem medo de mim.